Como ele diz mais ou menos o seguinte: diante da crescente roteirização das relações sociais e intersubjetivas, né, dos roteiros que se instalam em todo lugar para agir e pensar em nosso lugar, né, a parte da produção documental, então, teria a possibilidade de inventar pequenos, e aí ele chama dispositivos de escritura, né, como uma forma de, como você tem a sociedade de controle, aquele conceito Foucaultiano, deleuziano, né, você tem os controles, né. O documentário instituiria esse dispositivo discursivo, escritural, né, como uma forma de pegar o que resta, o que está fora do controle, e criar a partir disso, né, o que cai fora, né, do que sobra em relação a esses controles. De uma certa forma, tem a ver com, nessa linha do Como ele pega, com a última reflexão do Foucault, né, a respeito da nossa dimensão social e o que escapa disso, né? Quer dizer, nós somos sociais, constrangidos a prioristicamente antes do nascimento, até, né? Mas tem uma dimensão de nós que não se entrega, né, não se dobra completamente aos controles sociais, né? Foi a última reflexão na qual se deteve o Foucault depois de fazer toda a arqueologia dos controles, né? E tal. No meio dessa reflexão, o Foucault propõe a noção de dispositivo, né? Dispositivos de controle, né? Sobretudo já em relação ao primeiro momento da obra dele, nas pesquisas sobre a arqueologia do saber, né? Os dispositivos de saber, né? E no segundo momento, isso fica mais claro ainda em relação aos dispositivos de poder. Um dos primeiros grandes dispositivos de poder que ele analisa é o panóptico, né? Aquela forma de controle arquitetural do século XIX, né? Em que os prisioneiros podiam ser vistos, né? Eles eram vistos sem poder, né? Quem controlava do alto da torre. Então a ideia, no Foucault a gente sabe que ele muda radicalmente a visão que se tinha a respeito do poder, a ideia de que o poder pune, reprime, controla, retira, a visão negativa. A dimensão de controle e de constrangimento presente nas relações do poder. Ele vai pensar o oposto disso, a questão da produtividade do poder. E é aí que a noção do dispositivo entra de uma forma bem forte no discurso do Foucault. A ideia de que o poder produz, de que o poder cria, né? De que o poder tem uma positividade nesse sentido. Uma positividade não moral, né? No sentido de que se justifica e tal, né? Mas o poder, no seu limite, cria indivíduos, por exemplo, né? O louco, o prisioneiro, os vários processos de individuação que ele analisou ao longo da sua obra, né, como sendo frutos da produtividade do poder, né? Isso nos anos 70. A gente sabe que nos anos 80 vai ter todo um debate sobre isso com o Baudrillard, né, que vai dizer, bom, Foucault ficou muito preso ao conceito de produção da modernidade, né? Querendo se distanciar e fazer uma crítica à modernidade, ele não conseguiu sair do solo da modernidade. Veja, por exemplo, a concepção produtiva do poder que ele tem, né? Aí o Baudrillard vai resgatar a noção
etimologia, né, da palavra, poder no sentido de produzir, de mostrar, exibir, dar a ver, né, que de fato foi o que Foucault tentou fazer, tentando mostrar o quanto a noção de poder do Foucault, né, era debitária da modernidade, ou seja, estava no mesmo solo daquilo que ele criticava. Né. Bom, e o Baudrillard vai propor uma outra noção do poder, né? O poder não é dessa ordem, da visibilidade, não é da ordem da produção, não é da ordem da criação, né? O poder está fora disso, é da ordem da sedução. É esse debate que você tem nos anos 80, a ideia de que, por detrás dos controles, né, você tem controles que não passam mais tanto pela violência, né, como se sempre se supôs em relação ao poder, né? O poder desde o século XIX passa, por exemplo, passa pela vigilância, mais do que pela punição. A oposição entre vigiar e punir, né? O clássico do pensamento de punição física era ficou para trás, o iluminismo para trás, né? A partir do século XVIII, você tem a vigilância, daí esse grande dispositivo de controle, de vigilância, né, que foi o panótico em relação ao campo das prisões. Né? Essa coisa de você poder ser vigiado, ser visto, sem ver quem está te vigiando. Esse conceito de dispositivo chega ao cinema, ele já está super marcado aí no campo dessas pesquisas, dessa filosofia mais da diferença, que é a filosofia Foucaultiana, das ciências humanas. Como eu lembrei no começo, muito parecido com o conceito de performance, né? A partir dos anos 80 você começou a falar de performance do cinema, né? E as primeiras tentativas dos analistas é achar que o cinema tinha inventado o conceito de performance, né? Quando, na verdade, o conceito de performance, se a gente lembrar do livro A Arte da Performance, toda uma arqueologia da noção de performance que vem no final do século XIX, começo do século XX, dos movimentos artísticos modernos, né, até se estabelecer na grande arte do rap dos anos 70, né, a partir do cinema, a partir do teatro cristiano, e daí para o cinema começa a entrar como um dispositivo cinematográfico, até nos anos 80 se particularizar na questão do documentário, desse novo documentário emergente dos anos 80. Ou seja, o conceito de performance tem toda uma história, né? E é só no último momento que ele chega ao cinema. Talvez tenha sido o último campo da arte, paradoxalmente, no campo do documentário, que seja o único campo artístico que tenha absorvido, né, o conceito de performance, que naquela altura já era um conceito que ganhava corpo no âmbito da realização artística de um modo geral, do teatro, da pintura e tal, desde o happening dos anos 60 em diante. A mesma coisa com esse conceito de dispositivo. Porém, há, no caso do mulher, essa particularização, a ideia de um dispositivo de escritura que o documentarista cria, né, como uma forma não de reação, mas de enfrentar o controle a partir do pensamento, né, enfrentar os controles de uma sociedade de controle. Aí há um cruzamento realmente do pensamento do Pomoli com o pensamento Foucaultiano e deleuziano em relação a essa questão do dispositivo.